O cérebro humano tem uma fraqueza cognitiva que nos faz procurar evidências na natureza para justificar aquilo que já acreditamos. E isso abre espaço na sua alma para religiões infundadas, ideologias políticas pífias ou aquele seu ex tóxico. Tal condição, associada ao advento das redes sociais, faz com que nos afundamos na era da pós-verdade. E a culpa pode ser sua. Eu sou o Fernando Martins e sejam bem-vindos aos meus pensamentos. Pensamentos voam como o vento. Antes de adentrarmos no conceito da pós-verdade, precisamos falar sobre tipos de conhecimento. E eu quero chamar a atenção aqui para o conhecimento empírico em detrimento ao conhecimento racional. Os empiristas defendem a ideia de que conhecimento se adquire vivendo. Então você adquiriu conhecimento apenas através das suas experiências individuais, da sua vivência neste mundo. Enquanto outros são adeptos do método científico, acreditando que o conhecimento se dá através de uma análise rigorosa. E qual é mais importante? Aquilo que a ciência me diz ou aquilo que eu vivi? Os dois têm o mesmo nível de importância, pois sem tal junção, a humanidade não teria chego até aqui. O problema real é que você usa o seu conhecimento empírico individual para fundamentar suas opiniões e, por vezes, acredita que a sua opinião pode sobrepujar a ciência. Mas calma, talvez isto não seja culpa sua. Quando a gente olha para o maior super-herói da história da humanidade, o Superman, percebemos que o seu arquirrival é o Lex Luthor, um homem rico e extremamente inteligente. Superman que teve a participação de judeus em sua criação. E quando a gente volta bastante na história e observa a literatura judaica cristã, percebemos que o opositor, o inimigo, o vilão da história é conhecido por ser ardiloso, sagaz, uma vez chamado de anjo de luz. Ora, não comerás tal fruta, para que não tenha conhecimento do bem e do mal. Percebam então que há milênios existe uma narrativa que tem como intenção vilanizar o real conhecimento, o conhecimento racional. E uma vez que você passou a vida toda sendo bombardeado por esse conceito, o que te sobra? Te sobra o conhecimento empírico. E talvez por isso, hoje, a verdade não importa mais. Quando as pessoas veem um vídeo na internet, elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Ninguém pesquisa, ninguém corre atrás, ninguém quer estudar. E a pior parte é que sempre que sugerimos uma análise mais aprofundada, isso pode parecer loucura ou defesa de uma causa que nem em pauta está. Senhoras e senhores, bem-vindos à pós-verdade. Mas para que não fique apenas em minhas palavras, vamos acompanhar comigo alguém com uma oratória muito melhor do que a minha. Com vocês, senhorita Bira. Paulo Maluf estava no Roda Viva em 23 de outubro de 1995. Ele é questionado sobre o decreto que proibia o uso de cigarros em restaurantes. O entrevistador chama o decreto de polêmico e pergunta se não houve exagero por parte de Paulo Maluf. Pergunta se ele não foi radical demais. Paulo Maluf diz que não. Ali o entrevistador começa por um caminho argumentativo lamentável, fala sobre pessoas fumantes serem mais calmas no avião, nada que estava realmente em debate. Um outro convidado, indignado, diz que Paulo Maluf parece ter prazer em proibir as coisas. Aqui já aumentando o tom de debate. Paulo Maluf pergunta, o que é o proibir? O convidado explica que não é proibição, mas ditar normas de comportamento pessoal, como andar com cinto de segurança. Esse convidado, esse palhaço, esse delinquente, diz a Paulo Maluf, eu preciso andar com aquilo me amarrando?
Minhas amizades, percebam, deixem os olhos desatentos de lado. Em 1995, se houvesse redes sociais, nós teríamos um movimento contra o uso de cinto de segurança. As pessoas não tinham um fórum que pudessem fortalecer as suas ideias, achar pessoas que pensassem como elas. Elas só tinham que aceitar. É lei, é decreto, cumpre ou cumpre. A indignação, o relativismo já existiam. Agora nós estamos, por causa da internet, juntando pessoas que pensam de forma igual, tanto pro bem quanto pro mal. Essa é a grande questão. O mesmo canal que me fez conhecer Angela Natel e Pirula fez com que Nando Moura e Olavo de Carvalho fossem conhecidos. As redes sociais, já sabemos, é um dos pontos fundamentais da guerra híbrida. Eu e vocês temos conceitos pós-modernos em nós, já está na nossa alma. O pós-modernismo está muito bem fundamentado na história da filosofia. Rory, Lyotard, Derrida e, claro, o maior de todos, Foucault. Eles embasados, como tinha que ser, por Heidegger, Wittgenstein, Nietzsche, Marx. E esses últimos bebendo da fonte de Hegel, Schopenhauer, Kant. É um momento filosófico bastante, profundamente embasado. Se antes, durante a Idade Média, nós tínhamos a fé explicando o mundo, a Idade Moderna nos trará a razão, a ciência, a arte. E é exatamente isso que vai ser questionado na pós-modernidade. A razão não tem sentido de ser. A ciência é eurocêntrica, branca, cisgênera. E a arte? É como aquele meme que reproduzo aqui agora. A arte tem que ser bela. Não. A arte tem que provocar. Não. A arte é um exercício físico tido como intelectual para levar as elites. E o grau mais elevado, a arte não tem que existir. Até a arte não tem lugar aqui. A pós-modernidade é um terreno muito difícil de ser acessado. Na verdade, nem é um terreno, são águas que correm livremente. Rita Von Hunt é perguntada por Cauê Moura o que é drag queen. E esse momento é muito significativo para mim. É muito significativo para nós com os olhos atentos. Ali nós vemos o que é a pós-modernidade. A Rita, como é sua personalidade, dá uma aula que vai até o teatro japonês clássico só para tentar explicar o que é drag queen. Mas o que me pega é quando ela diz: qualquer tentativa de definição agora atravessando a pós-modernidade, atravessando a era da relativização das fontes, do revisionismo histórico, será uma furada. O que ela diz é uma questão muito significativa se você deixar os olhos desatentos de lado. Uma intelectual está fazendo um mea-culpa, um cu doce, para dar uma definição de algo que ela própria é, porque as definições acabaram. Pegue o seu dicionário e jogue na porra do lixo. A pós-modernidade chegou. Quem vai subir em cima de você agora é o cavalo. Para mim não tem novidade, eu só pego cavalões. Rita fala uma palavra muito interessante para nossa conversa gostosa: relativização. Quem fez o meu curso Introdução à História da Filosofia com a senhorita Bira vai se lembrar do grande problema que Sócrates e Platão viam nos sofistas como Protágoras. O relativismo, a relativização. Se tudo vale, não existe falsidade. Não existe mentira. Nós estamos vivendo, de fato, a era da pós-verdade, como já falamos em vídeos anteriores. Não existe mais a mentira. Você precisa pisar em ovos para definir o que é uma drag queen, para definir a diferença de uma travesti para uma mulher trans, para definir a essência da pornografia, o uso de drogas. No Twitter, um tweet meu saiu da bolha. Uma amiga pediu para eu corrigir o TCC do curso de pedagogia que ela fez. Era um trabalho em grupo. Eu me espantei com a apresentação do trabalho que não tinha sentido nenhum. Tinha erro de ortografia como consciente com 2 S e através com Z. Eu disse: vocês me conhecem, pelo amor de Deus. Eu sei que ter um português gramaticalmente correto é privilégio, mas essas senhoras estão na academia e estarão em breve nas salas de aula, alfabetizando os filhos dos pobres deste país. Que, claro, continuarão pobres e terão filhos que receberão péssima educação e, além disso, continuarão pobres. A recepção desse tweet foi bastante variada. Há aqueles que se chocaram, como eu. Há os que se chocaram comigo. Há os que defenderam as alunas. E, claro, há aqueles que me desejaram uma morte horrível, porque, bem, era o Twitter. O que me deixou mais absurdado foi o número de defensores mesmo, com os mais variados argumentos. Hoje, na pós-modernidade, uma pessoa licenciada para alfabetizar crianças e lecionar até o 5º ano do ensino fundamental pode não saber ortografia.
Uma pessoa que o trabalho é ensinar o básico da norma culta para os alunos não precisa mais saber o básico da norma culta. E aí, se eu falar do meu tweet sobre usar maconha todo dia, ixi, a gente não sai daqui hoje. Tudo pode e vai ser relativizado. Não mais verdade, não há mais o certo. O que nós estamos presenciando é o fim do Ocidente. E não há nada que possamos fazer. Elis Regina canta tão belamente na canção de Belchior que o novo sempre vem. E não há o que possamos fazer. Aos críticos do pós-modernismo, só resta saber que o novo sempre vem. O que dizer além disso, não é mesmo? Eu sou o Fernando Martins. Uma boa noite.